Bem, nós estamos de volta para falar de um problema grave, que são os crimes contra a infância e a adolescência que vem aumentando aqui no Amazonas. Pois é, e é sobre essa realidade que a gente conversa com o juiz Luiz Cláudio Chaves. Ele é o vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Como vai, juiz? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação estar aqui no programa. Bom, primeiro eu queria ressaltar que essa associação é uma associação brasileira, nacional, e que nós temos um orgulho de ter um juiz amazonense vice-presidindo essa associação. Como é que é para chegar até lá? Como é que é feito esse processo de eleição e tudo mais? Olha, na realidade, eu há 2 anos atrás tive a oportunidade de ser fundador do FONAJU, Fórum Nacional da Justiça Juvenil, composto por um representante de cada estado. Nós, na época, o nosso juiz da infância aqui tinha sido afastado pelo CNJ e o tribunal, na época, me indicou, em junho de 2008. De lá para cá, o movimento cresceu e acho que o fato de eu ser o representante do Amazonas, a Amazônia tem tido muito espaço nesses fóruns nacionais. Então, acho que é mais por isso e menos por uma questão individual minha, enquanto juiz. Mas levar esse contexto dessa imensidão amazônica e nós nos adequarmos ao ordenamento jurídico e fazer valer as disposições do ECA no contexto dessa imensidão aqui da Amazônia é um desafio. E um desafio maior que em muitos lugares do Brasil, certamente. Então, talvez por isso, eu acho que para a BMP se expandir para todo o país, talvez por isso a gente tenha recebido essa honrosa missão aí de representar os juízes dentro da BMP. Mas qual é a realidade que a gente tem hoje aqui? A gente vê todos os dias, a imprensa divulga diariamente crimes contra a criança, contra o adolescente. Qual a realidade que a gente tem aqui no estado, na capital e no interior também? Olha, a questão é que a violência contra a criança e adolescente é um fenômeno que vem crescendo ano a ano no Brasil inteiro. De 1980 para cá, mais que duplicou. Nós tínhamos, por exemplo, citar um exemplo, o número de homicídios contra crianças e adolescentes em 1980 estava em torno de 30% do que é hoje. Hoje, de cada 1.000 crianças e adolescentes, 30 são assassinadas no Brasil. Agora, a que se deve esse número? Porque é um número alto, é um número que surpreende, né, a gente. A que se deve esse número? Olha, são vários fatores. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no fim de 2010, agora, lançou um estudo através do Observatório de Favelas, que é o MOCIP, financiada pelo Ministério, e chegou à seguinte conclusão, que entre as causas da violência, está aqui, está anotado, isso é um estudo científico, é a forte presença de armas de fogo, violência como meio de solução de conflitos entre os adolescentes mesmo, uso excessivo da força pela polícia, e acho que aqui é um fator preponderante agora, vem nacional. Acho que esse talvez seja o maior. As irrisórias taxas de esclarecimento dos crimes de homicídios contra criança e adolescente. Quer dizer, a impunidade mesmo, a impunidade, né? Porque a gente sabe que é o seguinte, às vezes se propaga muito a necessidade de se aumentar as penas, quando a gente sabe que o que faz diminuir a criminalidade não é a intensidade da pena, mas a certeza da punição. Então, é preciso que haja isso, que a polícia tenha os meios e a estrutura para investigar. Hoje no Brasil, menos de 10% dos réus que são condenados no Brasil são produtos de investigação por parte da Polícia Civil. Então, é a Polícia Civil no Amazonas, é no Pará, é uma realidade nacional. Não tem se investigado muito. Para se investigar, precisa dotar a polícia de pessoal, de meios, e para que isso se concretize. Sem que haja uma perícia técnica, dificilmente os homicídios que não hajam. Eu estou citando o homicídio, que é o caso mais grave, né? Fere um direito básico, direito à vida. Sem que haja um aparelhamento da polícia, não há como se investigar, chegar no responsável. Então, basicamente, se as pessoas que são responsabilizadas são aquelas que são presas em flagrante. Então, isto acontece no âmbito da infância e juventude, no âmbito dos maiores também. O senhor falou em crimes de homicídio, mas a gente não pode esquecer da violência sexual, que é muito grande também e tão difícil de ser provada através de perícia técnica quanto o homicídio, né? Principalmente porque o agressor normalmente está dentro de casa. Os maiores índices de violência sexual contra criança e adolescente, infelizmente, acontecem, as crianças são vitimizadas dentro das suas próprias casas. É o pai, é o primo, é o parente bem próximo. Ou seja, na maioria das vezes, o agressor é aquela pessoa em quem a criança confia,
né? E que por isso gera até a questão do medo, né? De não divulgar essa violência sofrida dentro de casa. É preciso que também haja um investimento aí por parte do poder público, das políticas públicas, para se atender à família. Porque o problema hoje, a problemática da infância e juventude, você não, está dentro de casa, dentro da casa das pessoas. E é preciso outra coisa, se fazer valer a Constituição Federal, no que diz respeito ao princípio da proteção integral, que é o orientador de toda, que deveria ser orientador de todas as políticas públicas. Quando é só você olhar, por exemplo, como se trata a questão do adolescente em conflito com a lei, que você vai ver a absoluta inversão de prioridades por parte dos governos, prefeituras, enfim, de todo o país. Então, é preciso mudar esse conceito. Eu digo, recentemente, inclusive, o governo federal mandou um projeto de lei, no ano que completou 20 anos o ECA, né, tão somente adequando o Brasil aos tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e por aí vai, proibindo os castigos corporais, físicos e corporais, que a mídia batizou de Lei da Palmadinha. Então, isso é apenas um projeto, está no Congresso Nacional. Mas ainda não foi votado, mas já gerou muita polêmica, né? Porque tem sido incompreendido. Foi assim também com a Lei Maria da Penha. Logo que surgiu, quais as críticas que se faz à chamada Lei da Palmadinha, que proíbe os castigos corporais, físicos, etc. É a seguinte, é que o Estado não pode invadir a vida privada das pessoas, isso não é papel do Estado. Bom, era exatamente isso que diziam com relação a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Não é preciso uma lei específica para isso, já temos o Código Penal, vai invadir a vida das pessoas, a intimidade, a vida privada. E hoje você vê que a Lei Maria da Penha é uma realidade e, claro, uma lei isoladamente não resolve os problemas, mas é um indicador. Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que essa lei da palmadinha, que proíbe os castigos físicos e corporais, pode ser o início de uma mudança, de uma nova mentalidade. Ok. A gente, desde ontem, a gente colocou no ar, preparou uma reportagem especial sobre crimes contra a infância. Hoje nós temos também mais uma reportagem que a gente quer colocar agora para ilustrar essa nossa entrevista de hoje, porque existe a violência física, a moral, a violência psicológica, né? Ou seja, as crianças no país inteiro, e aqui no Amazonas não é diferente, vêm sendo violentadas de diferentes formas, né? E a gente preparou uma reportagem para que você saiba agora quais são os principais crimes cometidos contra a infância e a adolescência aqui no nosso estado. O Serviço de Acolhimento Institucional, a antiga Central de Resgate, atendeu a quase 4.000 casos só nos 2 primeiros meses do ano. A maioria das ocorrências é sobre crianças em risco pessoal e social, depois vem fuga do lar, acusações de trabalho infantil, abandono de criança e maus tratos. Neste último caso, os culpados muitas vezes são os próprios pais, que exageram ao corrigir o comportamento. Como este pai, que queimou a mão dos filhos por causa de 50 centavos. Mas qual é a distância que separa a gravidade entre uma palmada de agressões físicas e até verdadeiras sessões de tortura contra crianças? Empurrões, palmadas e até beliscões são considerados, sim, agressões físicas contra a criança. Nas ruas, a lei divide opiniões. Tem muita gente que exagera, né? Espanca mesmo, sem motivo nenhum. Quer dizer, que a senhora mãe não pode dar uma palmada num filho por causa de sua rebeldia? Não, isso não pode ser, minha filha. Intervenção do Estado na vida privada da pessoa, né? Porque o Estado não tem moral para falar, porque as cadeias dele é uma porcaria. Então é isso que não se mete na vida privada dos pais. Já para esta pós-doutora em educação, não há necessidade de bater para ensinar. Educar é desenvolver as pessoas com responsabilidade, não é? E como que para dar responsabilidade eu preciso bater? Não, eu tenho que dar exemplo para essa criança. E às vezes o que ocorre nas famílias é que ou nós não trabalhamos com exemplos e trabalhamos assim, com a chantagem, trabalhamos com entre aspas, a mentirinha. Qual é o nível de credibilidade que essa criança desenvolve com relação à sua família, né? Então ela vai se criando insegura, né? Com uma autoestima baixa,
às vezes também com uma autoimagem baixa. Todas as ocorrências são acompanhadas pelos órgãos de assistência à criança e ao adolescente. Em último caso, eles são retirados da família. E aí surge um novo problema, a falta de vagas em abrigos. Os abrigos aqui em Manaus já estão lotados, né? Porque cada abrigo assim, trabalha com uma faixa etária, às vezes até 12 anos. Nós temos só um abrigo de meninas aqui em Manaus que atende acima dos 12 anos, adolescente até os 16 anos, que é a Mamãe Margarida. Então, dificilmente tem vaga, a gente tem que esperar. Apesar dos esforços, podemos ver nas ruas menores expostos a todo tipo de perigo, reflexos do descaso com a infância.